Os fariseus era o principal grupo religioso daquela época. Era o grupo mais influente. E se a gente pudesse resumir os fariseus em uma palavra, a palavra para fariseus diziam que eles eram os tradicionalistas ou legalistas. Eu quero ler com os irmãos. Marcos capítulo 7, versículo 1. Diz assim: E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Era o mesmo grupo, fariseus e escribas. Agora vamos lá, versículo 9. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus por guardardes a vossa tradição. Preste muita atenção, irmão, porque isso daqui é uma chave importantíssima para você entender o Evangelho. Os fariseus é o grupo que Jesus mais bateu no ministério dele, irmão. As palavras mais duras que você vai encontrar no Evangelho é sobre os fariseus. As palavras mais duras que você vai encontrar de Jesus é para os fariseus. Só para você ter uma base. Os fariseus, eles já foram chamados por Jesus de raça de víboras. Lembra João Batista? Chamava raça de víboras, eram os fariseus, Moisés. E Jesus também chamou eles de raça de víboras. Vocês são cobras. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? É um sepulcro, um túmulo, que você pinta ele por fora de branco, de cal, caiado, que é de cal. Pintava por fora de branco, mas dentro dele o que tinha? Um cadáver, podridão. É uma expressão forte, mas foi Jesus que usou, não fui eu estou só apenas repetindo aqui. Não briga comigo. Jesus chamou sepulcros caiados. Vocês cuidam da parte de fora, mas o interior está podre. Foi Jesus que disse isso. Jesus também chamava eles de hipócritas. Isso daí era o preferido de Jesus. Hipócritas, toda hora hipócrita, hipócrita. Daqui a pouco eu vou falar o que é hipócrita. E Jesus também chamava eles de condutores cegos. Olha só, irmão. O que mais sofreu bullying de Jesus eram os fariseus. É o que Jesus mais deu o apelido: raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados e condutores cegos. Esses são só os que eu lembrei agora. Talvez tenha outros apelidos por aí. Então, os fariseus eram o grupo religioso mais influente que tinha naquela época. E o Sermão do Monte, e é por isso que eu dei essa volta para chegar aqui, um dos objetivos dele era quebrar as ideias que os fariseus tinham disseminado no meio do povo. A fé do povo israelita naquela época estava totalmente influenciada pela visão que os fariseus tinham acerca de Deus. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, não tão daqui a pouco assim, porque já está acabando o meu horário, que muitas dessas ideias, é lógico, em contextos diferentes, elas ficaram até hoje. E eu vou te mostrar o porquê. Abra comigo Mateus capítulo 23. Se você não sabe, Mateus 23 é o sermão mais duro de Jesus, irmão. É a mensagem mais dura que Jesus pregou, uma delas, Mateus 23. A epígrafe já diz assim, ó: Jesus censura os escribas e fariseus. Já começa por aí. Versículo 1. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés, lembra que eu disse lá no começo? Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Segura. Quando ele diz na cadeira de Moisés, é porque na sinagoga eles se reuniam e ali era ensinado a palavra, e eles se sentavam para ensinar. Os escribas e fariseus eram os professores oficiais da lei. Então, as pessoas aprendiam a palavra com os escribas e fariseus. Então, Jesus fala, na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Versículo 3. Observai e praticai tudo o que ele vos disserem. Jesus estava dizendo, olha, eles ensinam a palavra. Teologicamente, grande parte do que eles ensinam está correto. Mas aí ele continua. Observai e praticai tudo o que ele vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam.
Então presta atenção, eu vou falar aqui 4 características dos fariseus. A primeira delas era uma coisa chamada hipocrisia. Os fariseus eram hipócritas. O que é hipócrita? Hipócrita é alguém fingido. Hipócrita é alguém que finge ser uma coisa, mas é outra. Ele fala uma coisa, mas faz outra. Jesus disse: observai o que eles vos ensinam, mas não faça aquilo que eles fazem, porque eles falam uma coisa e fazem outra. Isso é a hipocrisia. E nós temos que ter muito temor a respeito disso. Primeira característica dos fariseus: hipocrisia. Continuando, versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Segunda característica dos fariseus: eles eram legalistas. O que é alguém legalista? Vou te explicar. Teoricamente, a palavra legalista em si, ela não é ruim. Legalista é alguém que cumpre a lei, que observa a lei, que observa as regras. Então, teoricamente, alguém querer cumprir as regras, no caso aqui, alguém que quer cumprir a lei de Moisés, não é algo ruim em si, é algo bom, na verdade é o correto. Nós, por exemplo, como cristãos, devemos cumprir a palavra de Deus, buscar cumprir o evangelho. Então, ser legalista, querer cumprir a lei, não é algo ruim. O problema dos fariseus é que eles extrapolavam, eles eram fora da medida, eles se apegavam tanto na lei e em cumprir as regras, que eles passavam do limite, ao ponto de fazer as regras se tornarem mais importantes do que a essência da regra. Eles faziam com que as regras da lei se tornassem mais importantes que a essência da lei. Então, eles passavam do limite ao ponto de criar regras. E eles tinham um livro que era chamado A Tradição dos Anciãos. Eles criaram esse livro. Então, presta atenção. Os fariseus, eles acreditavam na lei de Moisés, mas eles também acreditavam na tradição deles, que era a Tradição dos Anciãos. Era um livrinho com a Tradição dos Anciãos, que tinha vários procedimentos que envolviam, na sua grande maioria, coisas da aparência, da purificação física, como lavar as mãos várias vezes, como proceder no sábado, e por aí vai. E eles criaram tantas regras, eles criaram tantas tradições, que ninguém conseguia cumprir. Era impossível de cumprir tantas tradições que eles colocavam. E Jesus disse que nem vocês mesmos conseguem cumprir. Era a característica dos fariseus. Eles criavam tantas regras que não estavam na lei e que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Então, quando alguém fala legalista, é nesse sentido, é alguém que inventa regras. Terceiro lugar, outra característica dos fariseus, está no versículo 5. E fazem todas as obras assim de serem vistos pelos homens. Os fariseus, eles queriam a glória dos homens. Tudo que os fariseus faziam não era para agradar a Deus, eles faziam para ser vistos. Eles eram tão hipócritas, que quando eles iam orar, eles não oravam na casa deles, no quarto, não. Eles ficavam de pé no templo, e muitas vezes na praça pública. Eles se colocavam de pé e começavam a orar em alta voz. Oh meu Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como esses pecadores, eu dou o dízimo de tudo, eu sou uma pessoa muito santa, eu me visto corretamente, olha como minha vida é perfeita, minha vida é boa. E alguns historiadores vão dizer que eles oravam até 2 horas, amado. 2 horas de pé, eles oravam, se gloriando, mas não era para falar com Deus, era para se mostrar. Eles queriam a glória dos homens. Será que tem isso nos nossos dias? Daqui a pouco a gente vai ver. Quarta característica dos fariseus: eles eram gananciosos. Aí pegou, irmão. Vamos lá, versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha agora, irmãos. Porque devorais as casas das viúvas,
sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Irmão, isso aqui é forte, irmão. Jesus disse: por causa disso, o castigo de vocês, o juízo de vocês vai ser mais duro. Poucas vezes Jesus disse isso, que alguém ia ter um sofrimento ainda maior, por causa de algo que fez. Jesus falou: vocês devoram a casa das viúvas. Vou explicar para você o que significa esse texto. As viúvas era a classe social mais vulnerável daquela época, porque as viúvas, elas não tinham esposo, e elas não tinham como trabalhar. Muitas e muitas viúvas viravam prostitutas, porque não tinha outra opção para elas, ou elas tinham uma vida de miséria. E os fariseus, eles eram tão gananciosos, que eles aproveitavam da fragilidade das viúvas, e roubavam as viúvas. Eles devoravam a casa das viúvas, eles roubavam as pessoas mais frágeis que tinha, amado. E é por isso que Jesus fala: por causa disso, vocês sofrerão mais rigoroso juízo. Eles eram gananciosos, eles gostavam do dinheiro. Aí eu te pergunto, amado, será que existe isso nos nossos dias?